comunicar a todos, eu vou iniciar a gravação e informar a todos que vai ser gravado, ok? E se houver alguma pergunta a ser feita, eu vou pedir para deixar para o final, a fim de nós podermos compartilhar com todos o material. Bom, pessoal, a Quality atualmente é a empresa que controla a Tech Supply. Para quem tem aí o relacionamento conosco há mais tempo, nos últimos 14 anos, em 2015 a Quality adquiriu a Tech Supply 100% no seu controle da companhia, e nós tivemos de lá para cá um crescimento bastante significativo por se juntar a um grupo maior. E atualmente a Quality, para quem não conhece, é uma empresa de terceirização de serviços na área de tecnologia da informação. Temos uma base de mais de 700 clientes em todo o país, mais de 1.000 colaboradores. Temos aí próximo a 30 anos de experiência, presentes em 11 cidades, né? O grupo Quality com Tech Supply. E recentemente também houve uma aquisição de mais uma empresa no Sul, que é a Premier IT. Então, atualmente nós atendemos as soluções nas áreas de ITO, que é a área de terceirização de serviços de TI, governança de TI, plataformas digitais e GRC e Analytics, que é a plataforma a qual nós estamos falando hoje aqui, onde está posicionada a solução Risco Software juntamente com a ACL, onde a Tech Supply atende. Hoje, na área de GRC e Analytics, nós atendemos mais de 400 empresas no país inteiro. Atendemos principalmente com foco em gestão de auditoria, compliance, risco, fraude, gestão de identidade, além da área de controles internos e todas as áreas que participam no segmento de governança corporativa dentro das instituições. Nós temos hoje uma leque de parceiros que são as melhores parcerias na área de tecnologia da informação, onde a ACL é a nossa principal parceira na área de governança corporativa e analytics. Recentemente também adicionamos a parceria Tableau, que é líder mundial em soluções de BI self-service. Bom, falando um pouquinho agora do tema de hoje, que é o Risco Software, que é a solução SaaS em nuvem. Que é essa solução e como é que ela surgiu e por que nós estamos então fazendo Deixa eu só ajustar aqui o nosso material. Fazendo esse webinar hoje. O Risco Software ele surgiu dessa experiência da Tech Supply dos últimos 14 anos como distribuidora exclusiva no Brasil das soluções ACL, em poder trazer para o mercado soluções inovadoras que atendessem ao mercado brasileiro, principalmente levando em conta alguns aspectos que, quando nós tradicionalmente temos soluções em projetos ACL, nós podemos nos deparar com algumas dificuldades, como, por exemplo, o prazo para a implantação de um projeto, já que muitas das vezes depende da TI para disponibilizar recursos como servidores, conexão com banco de dados, sistemas como SAP. Então, tudo que depende da TI, nós somos obrigados a seguir o padrão de TI de cada empresa. E muitas das vezes, dado o padrão de TI de cada empresa, os projetos eles podem levar um pouco mais de tempo do que eu imaginava. Então, essa foi uma primeira dificuldade que nós pensamos em resolver ou ajudar a resolver com o Risco Software. Outra dificuldade é a questão de nós acelerarmos a implementação dos testes, sejam eles de auditoria, riscos, compliance, segurança da informação, tendo na sua base do sistema diversos testes prontos de acordo com o módulo que nós formos implementar. Então, essa é um outro problema que nós atacamos para que possa se resolver essa questão também de ter testes prontos já integrado à plataforma. O ACL tem testes prontos? O ACL possui testes prontos, mas a diferença é que quando você já tem tudo dentro do sistema, dentro da infraestrutura, pronta para ser usada, você não tem aquele tempo maior de você ter que estudar o teste, você ter que configurar o teste para ele poder funcionar. E os tipos de testes que nós temos no Risco Software são testes também bastante customizados para a realidade brasileira, como, por exemplo, o SPED fiscal, SPED contábil, que é a questão fiscal brasileira, que não vai ser
atendida, por exemplo, nos testes padronizados da ACL, já que o ACL é uma solução usada em mais de 200 países e, obviamente, a questão tributária brasileira é muito específica do nosso país. Né? Da mesma forma que testes da área de recursos humanos, que é muito específico para algumas questões da legislação trabalhista brasileira. E tudo mais que leve em conta a nossa realidade Brasil. Né? Outro ponto que também é muito forte é a questão de você ter uma infraestrutura disponível 24/7, 24 horas por dia, 7 dias de semana, nesse momento. Ou seja, você não vai ter que esperar, por exemplo, a TI configurar um servidor para você. Você não vai precisar que a TI configure, libere um usuário para você para acessar nosso sistema. Por que isso? Porque nós já temos toda a infraestrutura pronta para te atender imediatamente. Esse é outro ponto, outro fator que é um diferencial na solução risco-software. Então, nós encapsulamos a infraestrutura necessária para processar grandes volumes de dados, que você precisaria de ter um servidor dentro da sua empresa. Nesse caso, você não vai precisar desse servidor, você vai usar o nosso data center aqui no Brasil. Eu vou explicar depois como é que é essa infraestrutura, o nível de segurança, o nível de governança que nós temos nesse ambiente. Mas você não vai precisar dispor dessa infraestrutura que a TI muitas das vezes vai levar algum tempo para conseguir isso para você. Nós já temos isso disponível hoje no Brasil. Nós já temos os testes prontos, como eu falei, inclusive customizados por diversas verticais de processos de negócio como tributário, trabalhista e outros mais, que só existem na nossa base de teste, porque a base de teste da série não leva em conta esse tipo de situação. Recentemente, inclusive, na nossa base de teste, nós vamos lançar o módulo de anticorrupção para atender a Lei 12.846, que é uma lei de 2013, acho que a maioria já conhece, e estamos agora trazendo a experiência de projetos que nós já implementamos testes de monitoramento de controles baseado nessa lei, e estamos trazendo também para o risco software, inclusive estendendo a capacidade de processamento desses testes. Outro ponto que também eu citei é a questão do prazo. Né? Nós conseguimos habilitar rapidamente um projeto em nuvem. Uma vez que o teste que foi implementado já for definido, se for um teste padrão que nós já tivermos, é coisa de 1 semana, 2 semanas no máximo, você ter isso executando e rodando dentro do seu projeto. Então, em projetos tradicionais, isso é muito difícil conseguir atingir um prazo como esse, porque dados todos os pré-requisitos necessários. É lógico que eu estou me referindo a um teste pronto. Se você tiver que customizar ou fazer qualquer outra coisa, obviamente vai levar algum tempo para isso. Mas no final a gente vai ter tempo de debater esses aspectos e vocês colocarem as suas preocupações. Vou falar um pouquinho quem é que está por trás do risco software e como é que a gente estruturou internamente, institucionalmente, o atendimento ao desenvolvimento dessa solução. Como nós tivemos que fazer um desenvolvimento de um projeto que envolve profissionais multidisciplinares, então é um investimento significativo em profissionais da área de governança, de tecnologia, de segurança, é um time bastante grande de profissionais e com um nível de experiência que precisaria fazer um investimento significativo. Foi criada uma empresa chamada For Company, que é uma startup parceira do grupo Quality da Tech Supply, para colocar esse time 100% dedicado a esse projeto. Eu faço parte desse time, né, a qual a For Company é essa startup. Então, a startup ela existe desde 2012, temos o projeto no ar desde 2014. Então, é um projeto de inovação. Então, é um projeto que até no Brasil e no mundo não existem similares, dada a complexidade do tratamento que a gente tem. A gente está trazendo aí uma equipe que tem mais de 14 anos de experiência em governança, tecnologia, segurança da informação. Então, dado todas essas características, nós criamos essa startup, onde ela é parceira do grupo, e vocês vão ter o mesmo nível de garantia que um projeto normal com ACL, atendendo com a estrutura da Quality Tech Supply em todo o país. Bom, como eu falei, a parceria está estendida, né, da Forcom com a Tech Supply. Nós temos aí já com a Forcom atendendo diversos clientes em diversos ramos de atividade. E o que nós estamos fazendo exatamente com o risco software? O conceito do risco software é ser uma plataforma em nuvem, como eu havia citado, né, com as vantagens de você ter
toda essa centralização do processamento em nosso data center, num data center, volto a dizer, ele tem todo o nível de segurança e governança que eu vou explicar mais à frente sobre esse tema, que eu sei que é uma preocupação de todos, né? E nós já temos lá dentro toda uma base de testes prontos por diversos módulos que já estão desenvolvidos, como o módulo fiscal, contábil, o módulo de suprimentos e compras, recursos humanos e segregação de função para atender a auditoria de sistemas, e agora o anticorrupção, que nós estamos terminando para colocar até junho no ar. Esse é algum dos módulos que nós temos, eu vou passar depois por cada um desses e explicar um pouco quais são os testes que compõem cada módulo desse. E como é que nós estruturamos a oferta de maneira bem didática, né? Porque por trás desse ambiente tem uma complexidade bastante grande. Aqui é uma arquitetura bem resumida, para que nós didaticamente podemos entender. Qual foi a nossa ideia? Facilidade de uso para que nós pudéssemos alcançar justamente a redução desse tempo na implementação de um projeto, seja ele na área de RH, seja ele na área de controles internos, seja ele na área de riscos, seja ele na área de auditoria, seja ele na área de compliance, seja ele no contábil, seja ele no fiscal. Como é que eu faço isso rapidamente? O que eu me refiro rapidamente? É justamente eu conseguir em 2 semanas definir um escopo, colocar esse escopo no ar já rodando com dados reais do cliente e com grandes volumes de dados. Carlos, o que você considera grandes volumes de dados? A partir de 5 milhões de registros ou acima. Então, assim, a gente tem processamentos aqui já no RiscoSoft que chegam a 50 milhões de registros ao mês. Então, é algo que, para você fazer isso dentro da sua infraestrutura, dependendo da quantidade de testes e quantidade de usuários simultâneos executando isso, você vai precisar de uma infraestrutura bem significativa, possivelmente, para poder suportar essa carga de processamento. Então, para que nós pudéssemos atender rapidamente, o que nós pensamos? Vocês estão aqui do outro lado, onde estão esses desktops com os usuários aqui abaixo, com uma conexão segura com o nosso data center, ou seja, uma conexão criptografada, com uma chave de 1024 bytes, ou seja, todo um nível de segurança que é tratado pelo nosso time de segurança, com monitoramento, com uma série de requisitos. Essa conexão segura é estabelecida com o data center, e uma vez feito isso, você ganha acesso ao ambiente do RiscoSoft, onde você vai ter todas as informações que você está transmitindo de forma segura, e você também pode, se você quiser, ou se nós conseguirmos no projeto, conectar o RiscoSoft diretamente ao seu SAP. Então, assim, mas eu consigo, então, colocar o data center de vocês conectado no meu data center? Sim, eu poderia conectar no seu SAP, obviamente teria que envolver a sua TI para fazer isso. Então, qual é a nossa boa prática? Num primeiro momento, nós trabalhamos com os arquivos de dados em formato texto. Então, se eu estou falando de SAP, eu poderia estar trabalhando com os relatórios standard do SAP em formato texto, importar e trabalhar com esses arquivos até que eu tenha acesso direto ao SAP da empresa, até ter tempo de configurar isso. Isso é uma forma de nós começarmos a trabalhar para que você, no segundo momento, possa ter um acesso ao SAP. E se meu sistema não é SAP, foi um sistema desenvolvido dentro da minha empresa, é um sistema legado, que é um banco de dados Oracle, um banco de dados SQL Server, DB2. Da mesma forma, nós também podemos fazer o acesso a esses bancos de dados, configurando, fazendo uma conexão segura entre os data centers para poder fazer essa conexão direta. Carlos, eu não quero fazer conexão direta aos meus sistemas. Não há problema algum. Novamente, você pode fazer extração de dados ou usar os arquivos de dados que você já dispõe desses sistemas e transmitir diretamente ao RiscoSoft. Então, a opção de você conectar diretamente aos seus sistemas é opcional e muitas das vezes ela vai acontecer num segundo momento. Bom, uma vez que o teste está aqui dentro, o dado, melhor dizendo, está aqui dentro dessa infraestrutura, ele vai poder executar esse teste, gerar os resultados. Esses resultados, então, você vai poder consultá-los e fazer o download deles de forma segura para a sua máquina ou para o seu servidor da sua empresa. E se você tiver a plataforma GRC da CL, quem não conhece ainda, o GRC é a plataforma que faz gestão de auditoria, gestão de riscos e gestão de compliance. O que seria isso? Eu estou fazendo gestão de auditoria no GRC da CL, eu estou fazendo, por exemplo, os papéis de trabalho. Então, o GRC ele vai controlar papéis de trabalho, follow-up, relatório final de auditoria, planos de ação.
esse é o papel do GRC. Se eu estou falando de uma área de risco, eu vou ter cadastro da matriz de risco, avaliação de riscos e controles, e todo o Control Self-Assessment, se tiver o CSA, no GRC. Se eu estiver falando do Compliance, eu vou ter toda a parte de avaliação de leis ou de normas que eu vou poder armazenar no Compliance e encaminhar, por exemplo, questionários de compliance aos usuários. Então, não importa se eu tenho uma rotina de gestão de auditoria, riscos ou compliance no GRC, se o teste está no risco software, o teste que gera evidência para o papel de trabalho da auditoria, o teste que gera a evidência para o controle para a matriz de risco, o teste que gera a evidência do controle para o compliance, está rodando no risco software, eu posso fazer com que o risco software envie diretamente para o GRC esta evidência e anexe como uma evidência do papel de trabalho, como uma evidência de um controle na matriz de risco, como uma evidência de um teste de compliance para a rotina da área de compliance, por exemplo. Se eu estou falando de outra área, de outra rotina que não é essa, que não é a área de governança, seja a área fiscal, seja a área de RH, seja a área contábil ou qualquer área de negócio, perfeito, o GRC não é aplicável. No caso aqui eu estou me referindo somente a essas áreas que possuem a necessidade de automatizar esse processo de controle de uma matriz de risco, de um papel de trabalho, de auditoria ou de uma rotina de compliance. Então, você poderia ter o GRC habilitado e integrado ao risco software. Então, nós integramos toda a plataforma, ela está toda integrada de fim a fim, seja com seus sistemas, seja, inclusive, com a gestão de auditoria. E aqui, por trás do risco software, a gente tem o ACL, que é o motor de processamento. Bom, falar um pouco da segurança, que isso é sempre um tema que preocupa a todos naturalmente. Segurança é um capítulo à parte ao nosso projeto. Na verdade, eu até costumo dizer que o nosso projeto ele foi dividido em duas etapas. Uma era justamente pensar como é que se faria essas integrações, como colocar tudo isso para funcionar, mas segurança foi um mundo à parte. Obviamente que nós estamos falando de dados sigilosos, de alta sensibilidade, então nós tivemos que seguir as boas práticas internacionais para tratar dados sensíveis. Então nós temos pelo menos umas 5 ou 6 normativas internacionais a qual esse data center que nós escolhemos, que é um dos poucos no mundo que podem atender esse tipo de processamento. Inclusive, esse data center que nós trabalhamos, ele já trabalha com o Banco Bradesco, com o Banco Itaú, com o Vale, com outras empresas que têm um nível de governança muito alto. Então, eles hospedam dados sensíveis dessas empresas lá e outras empresas, inclusive. E nós, então, homologamos o risco software com todo um nível de segurança que vai desde a camada do usuário até a camada dos servidores. Então, nós temos lá criptografia para criptografar todo o dado entre a máquina do usuário e o servidor. Então, a gente tem o certificado digital, nós temos toda a transação que é feita, toda a consulta que é feita, toda a transação que é feita entre o cliente e o nosso ambiente é 100% criptografada. Existem também os arquivos de dados que são transmitidos, eles são compactados e criptografados com chave de 128 bits. Então, o arquivo de dados que você tem na sua máquina, se for transmitir para lá, nós criamos um compactador que também criptografa. Então, ele compacta, criptografa, ele coloca uma senha e transmite. Então, isso foi criado justamente para garantir, além da criptografia que já existe entre o nosso ambiente, o ambiente da aplicação, também os arquivos de dados estarem criptografados. Nós temos a figura do logon único, ou seja, para garantir que aquele usuário que está logado, ele não permita fazer logon em várias máquinas simultaneamente, que alguém pode pegar sua senha indevidamente e logar em outra máquina. Então, à medida que você loga em uma máquina, ele desconecta na outra. Logon com expiração de tempo. O usuário, uma vez logado, se você esquecer a sua máquina logada, saiu para tomar um café, coisa do tipo, ele vai expirar automaticamente. Se eu não estou enganado, o tempo que está levando hoje da expiração do logon, em torno de 15 minutos, ele automaticamente expira. A conexão do nosso banco de dados dentro do data center com o usuário não há conexão direta. Então, essa é uma prática adotada. Então, não há como, por exemplo,
um usuário fazer conexão direta com o banco de dados, é transparente para ele, os servidores internamente aqui se falam, se conectam, não há nenhuma conexão direta com o usuário. A gente tem um monitoramento contratado da Symantec, e esse controle de monitoramento ele é feito diariamente e semanalmente. São dois tipos de monitoramento. Monitoramento anti-malware, em tempo real, e existe uma equipe de segurança para intervir em qualquer problema. Nós não tivemos zero acidentes em mais de 3 anos do ambiente no ar. Monitoramento de vulnerabilidades em tempo real para ataques, prevenção e qualquer outra coisa. Também tivemos 0 incidentes. E hoje nós trabalhamos com código Java assinado digitalmente para aplicação. Mais à frente eu vou mostrar isso também na prática. Bom, o data center em si, ele tem todas as normas internacionais para trabalhar não só com dados sensíveis, mas também para garantir a alta disponibilidade do sistema. O sistema ele é 24/7, então o data center precisa ser 24/7. Por isso ele é um data center para quem é de infraestrutura, ele é um data center Tier 3. E para nível de segurança da informação, nós temos a ISO 9001, a certificação, que garante todas as boas práticas de segurança para gestão dos dados, segregação de acessos, e a SSA, a SAI, né, a SAI 16 ou ISAI 3402, que são certificações internacionais que garantem a guarda de dados sensíveis, inclusive dados financeiros. Então, essa certificação, essa norma, ela obriga a toda a equipe do data center, a todo data center ter toda a certificação para esse ambiente. Essa certificação é feita através de auditorias externas, realizadas continuamente a cada ano. Inclusive, os relatórios dessas certificações ficam disponíveis para o cliente poder consultar, conhecer as últimas auditorias realizadas de todas as normas, de forma que você tem toda a transparência de todos os controles instituídos. Então, nós temos lá, nesse data center, contingência de energia, contingência de hardware, contingência de link e o monitoramento 24/7. Inclusive, algumas empresas, quando precisam, se for necessário, se for um requisito, isso nunca aconteceu, mas havendo necessidade, pode até fazer a visita física aos data centers no Rio e São Paulo. Bom, eu vou falar agora um pouquinho dos módulos, né? Bom, como é que nós fizemos esse desenvolvimento desses módulos? Na verdade, nós fizemos um levantamento dos últimos 14 anos de todos os trabalhos que nós já desenvolvemos em 400 empresas no país inteiro, sejam elas públicas, privadas, sejam elas multinacionais ou empresas nacionais, e percebemos que existiam diversos testes por cada módulo que poderiam ser padronizados, né? Que poderiam sofrer uma certa padronização para justamente acelerar a implementação desses testes em um trabalho de auditoria, de riscos, de compliance, ou seja, fiscal, ou seja, RH, ou seja, contábil. Então, pensando nisso, nós agrupamos esses testes por módulos e pensamos nos principais problemas que nós podemos mitigar ou que costumeiramente nós já mitigamos para essas empresas. Então, por exemplo, no caso de compras, um pedido que é feito de forma recorrente a quase todos os projetos que nós participamos, seja para atender a própria área de suprimentos e compras, seja ela para atender auditoria, riscos ou compliance, é garantir que o processo de compras esteja íntegro. O que é ter integridade do processo de compras? É garantir que desde a requisição de um fornecedor, passando pelo pedido até o seu pagamento, eu tenha todo o processo feito de forma correta dentro da política que foi estabelecida para a empresa. Toda empresa tem suas políticas de aquisição, de compras, limites de alçada, segregação de função, uma série de controles que o processo de compras deve seguir e que por N razões, por N motivos, muitas das vezes esses processos não são seguidos ou eles não estão tão consistentes. E aí foi daí que nós pensamos em colocar boa parte da nossa base de conhecimento, inclusive que ela pudesse atender a até sistemas específicos como TOTUS, como SAP, ou sistemas que não são nem TOTUS nem SAP. Então, a nossa camada
de testes ela está associada a cada um desses tipos de sistemas, de acordo com a implementação, de forma que a gente consegue, por exemplo, testar desde a requisição, pedido de compra, pagamento, alçada, segregação de função no processo de compras. Eu vou mostrar mais na frente um pouquinho de um exemplo de segregação de função. Recursos humanos. Recursos humanos também é uma área que nós já atendemos em diversas empresas, diversas necessidades diferentes. O que a maior parte dos desafios que envolve o RH, seja para atender o próprio departamento de recursos humanos, seja para atender uma auditoria em RH, um controle, teste de controle de riscos para RH, o compliance do RH, enfim, é que muitas das vezes nós temos o sistema da folha de pagamento, que tem as suas verbas e as suas regras, e você também tem a política de benefícios que são concedidos aos colaboradores, pode ser desde um ticket de refeição, um vale-transporte, um plano de saúde, e são sistemas diferentes. E somado a esse grupo, nós temos também o controle de ponto. E muitas das vezes é difícil, muito difícil conciliar, né, controle de ponto com folha de pagamento com o sistema de benefícios. Então, nós já fizemos diversos trabalhos de diversas empresas com diversos tipos de sistemas de folha de pagamento, de controle de pontos, de benefícios, e nós percebemos que existe também uma necessidade recorrente para garantir que aquela folha de pagamento possa estar novamente íntegra na hora que eu vou pagar um funcionário, que aquelas verbas que eu estou trabalhando sejam verbas que estejam adequadamente lançadas conforme a CLT prevê, porque a hora extra é um caso clássico e crítico em todas as empresas de controlar o limite de horas extras executadas, a questão da isonomia salarial, enfim, tem uma série de pontos, né? Licença maternidade, licença médica, enfim, nós temos uma infinidade de controles a serem monitorados. E conciliar folha de pagamento com controle de ponto, que é um outro sistema, com o controle de benefícios, é algo que, na maior parte das empresas, ainda é um desafio muito grande. Então, nós já temos alguns testes prontos. Quando eu digo pronto, significa que o teste está disponível e já tem uma camada de dados necessária para ele ser executado. E aí nós temos que avaliar caso a caso se vai precisar o ajuste de algum desses testes para atender a algo específico de cada empresa. O módulo financeiro. Nós atendemos também muitas diretorias financeiras, né? Muitos CFOs de diversas empresas aqui no Brasil. E o desafio numa área financeira é muito grande, porque você tem dentro de uma área financeira a parte financeira, fiscal e contábil. São três mundos que, na maior parte das empresas do mundo ideal, eles deveriam se falar e ter uma integração, vamos dizer assim, mais ativa e mais transparente, mas muitas das vezes o que acontece é que você tem a área financeira, controlando o seu ciclo de contas a pagar, receber e tudo mais, tem a área fiscal, que está preocupada com as obrigações acessórias e apuração de impostos, e a área contábil, que no final vai ser quem vai formalizar e vai instituir todos esses controles para gerar um balancete, um balanço e a posição trimestral da empresa. Então, é um outro desafio, justamente integrar esses três momentos: o financeiro, o fiscal e o contábil. E aí, por conta disso, nós já tivemos vários projetos também que a gente consegue ajudar a monitorar, fazer um compliance financeiro, tributário e fiscal, de forma a integrar essas três frentes. Ou seja, garantir que ao final de um mês eu não tenha as diferenças, ou que eu identifique as diferenças, para que eu não tenha um backlog muito significativo para o mês seguinte. Senão, eu começo a acumular muitas diferenças nas conciliações, e à medida que eu posso perder o controle disso e ser autuado na área fiscal, porque eu mandei uma obrigação, transmiti uma obrigação acessória errada, porque o lançamento do financeiro estava errado, né? Eu posso também contabilizar, fazer uma contabilização numa conta do razão errada, porque a origem da informação veio equivocada, lançada pelo financeiro,
ou vindo da área fiscal. Então, a conciliação entre os três processos dentro do ciclo mensal e o monitoramento disso para correção desses erros ao longo do ciclo dentro do mês é algo que a gente já faz para diversas empresas e que nós já trouxemos para cá boa parte dessa base de conhecimento. A questão da gestão de contratos é um tema que, inclusive agora, particularmente para a Lei 12.846, é um tema bastante crítico, né? Porque tratar com o fornecedor e gerir contrato e verificar se esse contrato e o andamento desse contrato, como eu, por exemplo, faço um contrato com um fornecedor de longo prazo e eu preciso saber o que ele já executou desse contrato. Então, eu executei, quantas medições eu já fiz desse contrato, qual o saldo desse contrato. Normalmente, isso já é um trabalho que é feito, mas é feito de forma manual. E o que acontece é que muitos dos contratos têm diversos tipos de pendências que só é vista ao final do contrato. Então, o que nós já implementamos? É monitorar continuamente os contratos a fim de verificar diferenças de entregas, diferenças de medição, diferenças de saldos, pedidos em abertos. Então, uma série de controles que eu tenho que fazer, porque isso é uma área sensível para todas as empresas que têm fornecedores críticos com contratos, inclusive, com valores significativos. Então, a gestão de contratos é um módulo que também a gente entende que tem muita demanda e que várias empresas já têm implementado esse módulo de gestão de contratação. Nós já tivemos oportunidade em outros eventos de falar só sobre esse tema, então nós trouxemos esse conhecimento também para cá. O tributário é uma área rica para esse tipo de necessidade, porque todos nós sabemos que a área fiscal no Brasil é a única coisa menos complexa que física quântica, né? É a única coisa que consegue se equiparar à física quântica. Então, o nível de complexidade que é a nossa área tributária. Então, dada essa complexidade, nós sabemos que as áreas fiscais da grande maioria das empresas hoje têm uns desafios hercúleos de tratar diversas obrigações acessórias e consolidar e controlar para evitar uma possível notificação e, quem sabe, até uma autuação do fisco, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, nós pegamos algumas obrigações acessórias, aquelas que a maioria das empresas hoje demandam, como o SPED fiscal, o SPED contábil. Recentemente, nós estamos agora colocando o último layout do e-social também, para poder ajudar as áreas tributárias a mitigar o risco tributário e fiscal no seu dia a dia. Então, a gente tem diversas empresas hoje que, desde o lançamento da nota fiscal no sistema financeiro até a entrada no fiscal e geração da obrigação acessória, a gente consegue rastrear para que a gente garanta que o documento que está no livro de entrada, no livro de saída, é o que de fato está sendo transmitido e está condizente, é um espelho que está condizente com o que está sendo transmitido na obrigação acessória, seja ela o SPED fiscal, seja ela o SPED contábil, seja ela um e-social ou qualquer outra obrigação acessória que eu tenho. Isso é um dos tipos de controle. Existe uma série de outros controles que eu posso validar a obrigação acessória contra meus livros de entrada e saída, eu posso validar a minha obrigação acessória contra a contabilidade, o livro razão, eu posso fazer uma série de validações para monitorar ao longo do mês possíveis problemas que vão me gerar uma possível notificação ou autuação da Receita Federal, a Secretaria de Fazenda Estadual ou o Fisco Municipal. Controle de acesso é outro ponto que muitas empresas também nos colocam como uma necessidade. O que seria o controle de acesso? Seria a rotina de segregação de função. O que seria isso? Testar a segregação de função a nível desse sistema, né? Então, o Carlos Loureiro, ele é da área de compras, de material. O usuário, meu usuário no sistema, seja o sistema SAP, seja TOTOS, ou o meu sistema legado, não importa qual seja o sistema. O Carlos Loureiro, ele pode ter permissão para criar um contrato em compras e ele também pode pagar esse contrato, pagar as nossas fiscais desse contrato? Não deveria. Isso configura uma
um conflito de acesso. Então, a gente sabe que a maioria das empresas já fazem ou já tem algum tipo de controle. O problema é que existem situações que esse controle ele falha por diversas razões. Por exemplo, o Carlos está na área de compras e o Carlos, por alguma razão, foi para o RH, mudou de área. Então, o que acontece muitas das vezes é que essa dinâmica de contratação ou de mudança de profissionais dentro de uma empresa pode fazer com que os meus acessos concedidos fiquem ainda com aquele usuário por um período, e aí o sistema que você já tem, que já monitora isso, pode não pegar esse problema, porque, na verdade, o sistema ele foi criado para monitorar aquele acesso indevido quando eu estou cadastrando um usuário, muitas das vezes. Depois que ele já está cadastrado e já tem a permissão, esse tipo de situação pode passar. Ou, muitas das vezes, o sistema pode estar mal configurado ou mal gerido. Então, a boa prática em auditoria, em riscos e compliance é a independência, ou seja, garantir que o controle que eu estou fazendo, ou a ferramenta de controle que eu tenho, seja uma ferramenta independente do controle que eu já possuo hoje. Eu tenho um sistema que monitora os perfis de acesso, é importante que eu tenha independência, que eu tenha uma ferramenta independente dessa, para validar o quão eficiente está, o quão bom está esse processo. Então, a gente vai mostrar um exemplo de segregação de função. Por quê? A segregação de função ela começa na identificação de um conflito de acesso, como eu citei. O Carlos ele pode criar um contrato e pode pagar o contrato. A partir desse tipo de problema, eu posso monitorar todas as transações que o Carlos, por exemplo, realizou. Então, não é só pegar a segregação. No primeiro momento, eu pego a segregação. No segundo momento, eu monitoro as transações. No terceiro momento, eu monitoro o Carlos e eu posso monitorar os fornecedores que o Carlos está relacionado. Isso tem a ver com a política anticorrupção que a gente está implementando, por exemplo. E, por fim, nós temos o módulo customizado. O que seria o módulo customizado? Carlos, nenhum dos testes que eu preciso estão nesses que você citou. Eu posso criar um teste novo? Eu posso fazer algo que é específico da minha empresa? Pode. Obviamente, como isso vai ter que ser desenvolvido, não vai ser, vamos dizer assim, plug and play. Você vai precisar de um tempo para ser desenvolvido, ser analisado, mapeado os controles, os dados para ser desenvolvido. É perfeitamente customizado para qualquer tipo de ramo de negócio, segmento de operação. Bom, eu vou agora entrar no risco software. Eu vou mostrar um exemplo como o sistema funciona, para que todo mundo possa conhecer um pouco da interface do sistema e principalmente, vocês saberem que o risco software, você não vai precisar fazer treinamento. Isso é um ponto que nós também investimos bastante, numa interface amigável, uma interface simples para qualquer tipo de usuário, principalmente usuário que não é de TI, né? Então, o ACL é uma ferramenta super poderosa. Nós fazemos coisas muito complexas com a ACL, mas o ACL você tem que ser treinado, você vai ter que aprender a desenvolver scripts. Então, nem sempre você vai ter pessoas com esse perfil na sua empresa. Então, o risco software foi pensado para aquele usuário que não é de TI, que precisa usar um sistema hoje, mas não tem esse conhecimento técnico. Então, a ideia é ter um sistema simples, amigável e que, inclusive, não precise de ser treinado. O sistema precisa ser intuitivo. Então, eu vou entrar aqui, vou entrar no sistema. Eu estou aqui online, né? Então, eu estou aqui com o meu usuário e senha, né? Carlos Loureiro. Ele vai autenticar meu usuário. O meu usuário, Carlos Loureiro, por um acaso, esse usuário é um super usuário do sistema. Então, é um usuário administrador. Então, essa tela que vocês estão vendo é uma tela que, na verdade, ela tem uma série de opções administrativas que, para o usuário final, ela não aparece. Mas, como o meu usuário é um super usuário, ele acaba vendo uma série de funções que, para um usuário comum, ele não veria. Por exemplo, se eu sair do meu usuário Carlos Loureiro e entrar com o usuário demonstração 1, olha só como é que a tela muda. Sumiu aquela série
de informações que estavam lá no usuário do Carlos. Porque o meu usuário, Carlos Loureiro, é um usuário de administração. Ele pode fazer tudo, inclusive cadastrar novos usuários, conceder acesso. Então, outro ponto forte é que os perfis de acesso eles são segregados e à medida que eu dou a permissão de acesso, a tela daquele usuário só aparece o que de fato ele precisa ver. Então, a tela é reconstruída dinamicamente à medida que eu entro com o meu usuário. Então, eu não vejo mais nada que não seja os testes que aquele usuário vai precisar executar. Então, eu vou voltar no meu usuário Carlos Loureiro, que é aquele super usuário. E nós vamos ver algumas tarefas mais administrativas, só para vocês saberem o que eu posso fazer, por exemplo, de configurações, né? Então, quem faz essas configurações somos nós, né, no momento que a gente vai implantar o projeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu menu de administração do sistema, eu tenho uma série de funções que são cadastradas para que eu possa segregar as funções dos usuários. Então, eu tenho o time de auditoria, o time de finanças, eu tenho uma série de perfis que eu posso criar para que eu possa segregar o acesso. Então, eu tenho as funções, eu tenho os perfis dessas funções, então eu tenho aqui, por exemplo, apuração de PIS e COFINS, lá para a área fiscal, o pessoal que vai fazer a apuração de crédito, PIS e COFINS, mas eu tenho também um perfil da área contábil, eu tenho o perfil de uma regional da empresa. Então, eu tenho diversos perfis aqui que vão ter funções específicas para eu poder segregar o acesso. Então, esse é um ponto forte de configuração, onde eu posso ter diversos perfis de usuários, diversas funções diferentes, para que eu possa, então, delegar o acesso correto a cada um dos usuários dentro da minha empresa. Então, significa que eu tenho, no meu departamento, eu tenho quatro usuários, mas cada usuário só vai ter as funções e o acesso devido de acordo com a sua tarefa. Então, eu consigo configurar isso. O que mais que eu consigo configurar? Além de cadastrar o próprio usuário, eu tenho o cadastro de fontes de dados, o layout do SPED fiscal, o layout do e-social. À medida que vão saindo layouts novos, eles podem ser cadastrados. Aí você fala, para que serve isso? Serve para que, uma vez cadastrado isso no sistema, você automaticamente ele já passa a reconhecer aquela fonte de dados e importar automaticamente. Então, a gente tem todo um controle de layouts de dados, de arquivos de dados, de fontes de dados que serão utilizadas. A parte de indicadores. O sistema que gera indicadores gráficos, gera. Então, eu posso criar diversos indicadores gráficos e deixar configurado para, à medida que ele processar os testes, já criar os indicadores para que eu possa ter um KRI, um indicador de risco, um indicador de performance, sendo gerado automaticamente. Então, aqui estão alguns indicadores, eu tenho o nome do indicador, a coluna que ele vai buscar do teste e, por exemplo, o tipo de gráfico. É um gráfico pizza, barra, pizza 3D, rosca e tudo mais. E, além disso, eu tenho outras tarefas mais administrativas, que é a parte de módulos que tem no sistema, tabelas e log. Então, esse tipo de configuração é uma tarefa administrativa que nós da TechSupply, quando vamos implantar, nós vamos levantar o perfil da empresa, a estrutura organizacional. Então, observe que eu tenho aqui a estrutura organizacional da For Company. Então, se a minha empresa tem filiais ou tem outras empresas no grupo, tem empresas que tem um grupo econômico com diversos CNPJ. Então, eu posso, para cada CNPJ, ter abaixo dele a sua estrutura hierárquica. Eu tenho limite para isso aqui? Não, eu posso ter 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, 10 níveis, 20 níveis. Então, a estrutura organizacional a gente carrega conforme é a disposição da estrutura organizacional de cada empresa, de forma que o sistema ele já nasceu multi-empresa, nativamente, e com a estrutura organizacional que cada empresa possui. Outro ponto agora interessante é nós falarmos um pouquinho do upload de arquivos, de transmissão de dados, né? Bom, a transmissão de dados, teoricamente, é uma tarefa muito simples de ser realizada. Se eu consultar os arquivos que já foram enviados aqui no meu ambiente, eu vou ver o nome do usuário, o nome do arquivo que ele transmitiu, né?
a data e a hora que ele fez essa carga. Então, eu posso utilizar a ferramenta do risco software, que permite compactar um arquivo, compactar, criptografar, para depois transmitir. Então, eu tenho o compactador do risco software, que nós criamos, que ele compacta. Então, se você tem arquivos muito grandes, ele vai compactar, em média, a 5 a 10% do tamanho original do seu arquivo, de forma que o tamanho do arquivo não será problema, que nós podemos compactá-lo e transmitir, então ele vai ficar um arquivo bem pequenininho. E ele criptografa com chave forte, coloca uma senha. Essa senha só o risco software conhece, você não conhece essa senha. Então, de forma que ele que compacta e é ele que descompacta esse arquivo. Ninguém conhece essa senha. Essa senha é gerada dinamicamente. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui que não vai servir para nada, é só para mostrar o processo de compactação. Vou pegar um arquivo aqui que está na minha pasta Downloads. E dentro de Downloads eu vou ter um arquivo, uma planilha. Essa planilhinha aqui. comp01xls. E vou compactar. Quando eu clicar em compactar, ele vai perguntar onde quer que eu coloque o arquivo .zip. Então, eu vou colocar na pasta download. Você vê que eu não informei qual o nome do arquivo, eu só informei o destino. Por quê? O nome do arquivo, eu vou lá na pastinha download. O nome do arquivo, ele automaticamente gera. Então, aqui, olha, o upload 2017 04/26, que é a data de hoje, e a hora com os segundos. Então, você não precisa se preocupar com isso. Ele automaticamente já cria o arquivo para você. E se eu tentar descompactar esse arquivo? Vamos ver o que vai acontecer. Ele está pedindo aqui, olha, digite a senha para o arquivo codificado. Ou seja, a senha você não conhece, nem eu. Só quem sabe essa senha, só quem conhece essa senha é o próprio risco software. Bom, uma vez que o arquivo foi compactado e criptografado, eu vou transmiti-lo lá para o meu ambiente. Como é que eu faço isso? Eu vou na opção enviar arquivo, selecionar esse arquivo que acabei de compactar, selecionar o arquivo, vou aqui na pastinha download e tenho aqui o arquivo upload 2017, 26/4/2017, às 10 horas e 50 minutos. Adicionar. Transmitiu. Então, ele acabou de aparecer aqui, ó, na lista de arquivos enviados. 26/4/2017, às 10h50. Esse arquivo já está lá dentro do nosso ambiente. Ele está dizendo que ele já está pronto, está agendado o processamento dele dentro do dataset. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai descompactar. E se esse arquivo pertencer a alguma das rotinas que já estão configuradas, ele vai separar e vai transmitir esse arquivo para o meu ambiente, para o ambiente do meu usuário, do meu teste. Ele segrega em áreas específicas com a estrutura organizacional que você estiver ativo. Então, eu estou na estrutura for company. Ele sabe que esses arquivos todos estão embaixo dessa estrutura organizacional e, à medida que ele descompacta, ele vai transferir isso para o teste específico. Esse arquivo aqui, na verdade, vai transmitir para lugar nenhum, ele vai descartar, porque esse é um arquivo que não pertence a nenhuma dessas estruturas organizacionais. Eu só transmiti para efeito didático. Bom, então toda a parte administrativa e técnica que eu tenho, que nós fazemos, é transparente para vocês. Então, a parte de permissão e tudo mais. Essa tarefa de transmissão de arquivos é uma tarefa que fica para o usuário. A parte de upload dos arquivos que vocês viram é uma parte que o usuário faz, ele transmite e tudo mais. Nós estamos lançando agora, em mais 30 dias, o Job Scheduler, que ele mesmo... O que é o Job Scheduler do Risco Software? Você vai poder agendar uma transmissão. Eu quero agendar uma transmissão para 3 horas da manhã, sem precisar ter que ter alguém manualmente ter que transmitir como eu fiz agora. Eu vou conseguir? Você vai lá no Job Scheduler, adiciona um arquivo, ele vai fazer o mesmo processo, vai compactar o arquivo, vai criptografar, a diferença é que você vai dizer a data e a hora que você quer transmitir aquele arquivo. Então, naquela data, naquela hora, você transmite o arquivo. Por que isso? Porque alguns processos automáticos que a TI disponibilizar o arquivo em algum lugar no servidor, você vai poder deixar agendado as transmissões. Não só as transmissões, como também os downloads.
Então, tanto ele vai enviar os arquivos, como também vai baixar os resultados dos testes. Bom, eu vou mostrar agora um exemplo de alguns testes. Aí eu acho que o exemplo mais interessante que a gente tem agora para mostrar é o exemplo do segregação de função. Então, eu vou entrar aqui na parte de segregação de função, que são os testes, alguns testes que nós já temos disponíveis para apresentar. E como é que está organizado o nosso modo de segregação? Ele tem, na verdade, 10 testes, do teste 1 ao teste 10. Na verdade, esses testes, como é que eles estão organizados? Esse aqui é o teste de segregação de função, que já está preparado para atender o SAP. Ah, Carlos, o meu sistema não é SAP, meu sistema é TOTOS, meu sistema é um sistema legado que nós desenvolvemos. Indiferente. Esse aqui a gente já deixou configurado para SAP, mas, por exemplo, eu tenho um outro aqui para TOTOS, ou poderia ser um outro sistema legado, esse demo SOD, por exemplo. Esse aqui já está preparado para atender o layout do TOTOS. Se você tem um layout específico de um sistema que você mesmo desenvolveu, para nós é indiferente. Nós vamos só adequar os layouts. Então, vou pegar esse caso aqui do SAP, que é o caso mais clássico, né? Que boa parte dos usuários possui. Então, como é que nós trabalhamos com o SOD, por exemplo? De maneira geral, o que uma empresa vai fazer é eu ter a necessidade. Deixa eu só ajustar aqui. Eu tenho a necessidade de identificar conflitos de acesso de usuários. Então, eu tenho lá no SAP a minha tabela que tem os usuários, a tabela que tem as transações, e eu tenho que identificar transações conflitantes para aqueles usuários e perfis de usuários. Então, a gente, inclusive, já tem as queries, inclusive, para extrair do SAP quando é SAP. Quando não é SAP, aí tem que fazer a extração para o módulo específico. Deixa eu só ajustar aqui minha apresentação. Um minutinho. Bom, então, nós temos hoje uma matriz de riscos. O que é essa matriz de riscos? Nós pensamos em pegar a matriz de riscos que as empresas já usam, onde ela lista o risco e o conflito, e importar para a nossa base de teste, porque a partir daqueles riscos e daqueles conflitos que a própria empresa já faz o mapeamento, ela já é o próprio teste. A própria matriz de risco é o próprio teste. Então, essa planilha SOD que aparece aqui é a planilha que tem, na verdade, a matriz de risco, que possui os riscos e os conflitos, e com os riscos e conflitos eu consigo identificar cruzando contra os arquivos de dados de usuários e perfis de usuários para identificar todos esses conflitos de acesso. Bom, o processo está dividido em algumas etapas. Primeiro eu vou importar esses dados, depois que eu importar, eu vou preparar, vou fazer a correlação desses dados, e depois eu vou fazer o cruzamento da matriz de risco com os perfis de usuários, transações e grupos. E vou produzir os relatórios analíticos e os relatórios gerenciais. Os relatórios analíticos, eles vão te trazer o perfil, ele vai te trazer o conflito por usuário, o conflito por perfil, o conflito por transação, o conflito por estabelecimento, e os gerenciais, eles vão acumular o quantitativo de perfis para você começar a sua remediação de forma mais imediata. Então, você pode remediar por estabelecimento, por filial, por gerência. Então, os gerenciais vão te ajudar nisso. E, se você tiver o GRC, esses resultados você pode encaminhar direto para o GRC para um papel de trabalho de gestão de auditoria, para um controle da sua matriz de risco que está no GRC, ou um trabalho de compliance ou segurança da informação. Bom, vamos aqui então ver como é que faz isso. Eu já tenho esses testes processados. Então aqui eu tenho do teste 1 até o teste 10. Todos eles já foram executados. E eu poderia baixar. Então, como é que eu faço para baixar? Uma vez que eu agendo, aí você fala assim, como é que você faz para então agendar esse teste?
é muito simples. Eu venho aqui, seleciono qual teste que eu quero agendar, vou colocar um filtro, o ano e o mês do arquivo. Então, poderia botar 2017 04. Da onde veio esse parâmetro? Esse parâmetro ele já é pré-definido do próprio teste, porque cada mês eu posso transmitir novos arquivos, então eu vou ter os testes separados pelo mês que eu estou transmitindo. Eu já agendei. Então, se você olhar, olha, C. Loureiro, no dia 26/4, às 11 horas, fez esse agendamento. Vai processar alguma coisa? Vai gerar alguma coisa isso aqui? Não, não vai gerar nada, porque eu não transmiti nenhum arquivo do mês de 2017-04. Mas é só para vocês verem que eu fiz um agendamento. Se ele não encontrar os arquivos, não encontrar as informações, simplesmente ele não vai gerar nenhum resultado. Então, para esses que eu já processei, quando ele terminar o processamento, ele vai mudando os status. Então, tem diversos status à medida que eu faço o agendamento do teste. Ele está agendado é esse primeiro status que ele fica. Quando eu faço, imediatamente após o agendamento, ele já fica com o status de agendado. Depois que ele começa a processar, ele vai aparecer assim, processado, e depois pronto para baixar o arquivo. A diferença do processado e o baixar é que o processado ele foi gerado, mas ainda não está disponível para fazer o download. Se ele tiver algum erro, acontecer algum erro, ele pode aparecer erro na execução, ele pode, se você cancelar esse que eu acabei de agendar, ele posso ainda estar em tempo ainda de cancelar. Então, posso vir aqui e pedir para cancelar esse agendamento. Então, ele já muda o status. Ele já aparece de agendado para cancelado. Então, eu tenho diversos status que podem acontecer com esse teste. Aqueles que já foram concluídos com sucesso, ele vai colocar aqui o status de baixar, disponível para download. Quando eu clicar disponível para download, automaticamente ele já baixou o arquivo. Ó. Ele acabou de baixar. Eu vou mostrar lá na pastinha onde ele caiu. Ele acabou de baixar na minha pasta download, na minha máquina, um arquivo. Então, normalmente, ele traz o nome do teste, o nome do usuário, a data e a hora que foi processado esse arquivo. Vou tentar extrair esse resultado. O que vai acontecer? Erro. Ele não consegue extrair porque ele está criptografado com senha. Então, como é que eu faço para descompactar? Novamente, eu vou usar o descompactador para descompactar esse arquivo. Carlos, só tem esse jeito? Só tem esse jeito. Isso é uma medida de segurança justamente para que você tenha o respaldo e a integridade dos seus dados garantida. Pronto. Então, eu já descompactei esse arquivo. Opa. Deixa eu só ver aqui para onde foi. Foi feito aqui para a pastinha SAP. Então, dentro da pastinha SAP, eu tenho vários arquivos, né, descompactados já, que são exatamente aqueles resultados. Vou mostrar aqui rapidamente, que a gente já está chegando ao final. Vou mostrar aqui o resultado de um teste. Esse teste do módulo MM. Então, o que esse arquivo traz? Ele está separado, ele foi separado por módulo. Então, o módulo de materiais, que é o módulo MM do SAP, e por risco e conflito. Então, o que o teste de segregação traz? Ele traz o ano e o mês do arquivo que foi transmitido, a lotação do funcionário, onde o funcionário está, o centro de custo, o nome do usuário no SAP, aqui a gente botou um nome teste, que é o nome, são dados do usuário, e aí ele traz a referência do conflito que esse usuário tem. Então, esse cara ele tem um conflito de acesso para quê? Para criar e aprovar contratos. Então, como é que ele faz o conflito? Na prática, ele foi lá, a partir daquela matriz de risco que a gente criou, ele tem a atividade 1, que é a primeira atividade, que é criar e modificar contratos, contra a atividade 2, que é aprovar contratos. Então, ele encontrou para esse usuário, que esse usuário ele pode criar, aprovar
criar, modificar e aprovar contratos. Então, a atividade de criação e modificação, ela é conflitante com a aprovação. Então, como ele encontrou, ele listou esse usuário, esse TC 17594. E colocou os dados, inclusive, desse funcionário, onde ele está, qual departamento e tudo mais. Então, isso aqui é um resultado que ele produz do relatório 1. É um analítico funcionário a funcionário por conflito. Bom, eu já estou terminando, tá, pessoal? Mais 10 minutinhos. E se eu precisar, por exemplo, de analisar esses resultados por conflito, eu tenho o teste 3, que ele me traz, a partir da matriz de risco, ele organiza o risco. Eu tenho o risco de materiais, é o risco 1. Então, o primeiro nível que eu tenho é o nível do risco, que é o risco de criação de contratos. O segundo nível é o conflito. Então, eu vou ter o conflito de criação e aprovação de contratos. E, por último, eu tenho o conflito em si, que é criar e modificar contratos. Então, todos esses funcionários que estão listados abaixo são da atividade 1, conflitante, criar e modificar contratos. E eles também possuem a atividade 2, que é aprovar contratos. Então, essa aqui é uma outra visão, que é o relatório 3, que ele traz por risco e conflito. Deixa eu só ver aqui, tem uns colegas que estão no chat. Ok? Então, para finalizar, eu vou mostrar também toda a parte de geração de indicadores. Porque eu tenho todos esses relatórios analíticos e tenho os relatórios gerenciais. Eu vou pegar a base do TOTOS, que está mais populada, tem mais informações, inclusive, e vou mostrar aqui, por exemplo, um relatório gerencial, que é o relatório 10, que ele vai me trazer... Opa! Deixa eu só voltar aqui. Ele vai me trazer os indicadores do quantitativo de problemas, de conflitos que ele gerou para esse usuário. Então, aqui nos indicadores do relatório 10, eu poderia fazer o download desses arquivos, como vocês viram, ou eu posso consultar os indicadores em tela. Eu poderia também consultar esses resultados em tela? Poderia, mas se o arquivo for muito grande, não é tão adequado. Então, o relatório 10, que é gerencial, ele está me trazendo a quantidade de funcionários que tem conflito. Então, por estabelecimento da empresa. Estabelecimento ele pode ser filial da empresa, poderia ser uma gerência. Então, aqui ele me mostra os quantitativos. Eu tenho também os percentuais por departamento. Eu tenho a quantidade de conflitos por usuário, por lotação. Então, eu posso consultar por diversas visões. Se eu clicar no gráfico, ele vai me trazer por trás dele quais são os dados que gerou esse gráfico. Então, eu poderia consultar também o resultado em tela, se fosse necessário. Bom, para terminar, pessoal, porque eu sei que o tempo já está se esgotando, a ideia hoje aqui, obviamente pelo tempo, e os assuntos são muito... eles requerem um nível de profundidade maior, a ideia aqui era dar uma visão geral a vocês de como a plataforma funciona, a facilidade de uso. Eu estou no ambiente real, isso aqui não é um ambiente de teste, esse é um ambiente real. Esse é o ambiente que vocês vão acessar. Obviamente, a minha tela ela tem muito mais opções do que deveria por eu ser um administrador, como eu falei. E eu vou deixar agora esses últimos 5 minutos aberto para perguntas e questionamentos. Se vocês, quem tiver algum questionamento, pode, por favor, liberar aí o áudio e colocar qualquer ponto que queira. Se vocês quiserem colocar no chat, fique à vontade também.
Alô? Bom, pessoal, se não houver nenhum questionamento, o meu contato, o nosso contato para... Opa, tem uma perguntinha aqui. Eu acho que para a maioria parece que está claro, não tem grandes dúvidas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho preocupado mais com o tempo dos outros colegas. Se alguém tiver algum ponto a mais ou algo a ser tratado que não queira colocar nesse fórum, por alguma razão, eu vou deixar o meu contato aqui, eu vou colocar agora aqui na tela o meu contato. Deixa eu fazer melhor. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo. Eu até vou pedir um favor para vocês. Eu vou mandar um e-mailzinho para vocês avaliarem essa apresentação, até para que a gente possa aprimorá-la, fazer uma versão melhor. E vocês colocarem suas sugestões. E junto desse e-mail vai o meu contato para todos. Ok? Bom, eu queria novamente agradecer a disponibilidade de todos. Foi um prazer novamente compartilhar com vocês um pouco desse nosso conhecimento. Queria fazer o convite para o nosso Integrity Forum, que, para quem não conhece, é o nosso maior evento de governança, que ocorrerá dia 26 de maio, em São Paulo. É um evento gratuito para todos os nossos clientes e convidados. Então, quem não é cliente pode ir como convidado, basta nos mandar um e-mail. No e-mail que eu mandar da avaliação, eu também vou citar sobre o evento e vou mandar o link para a inscrição. Então, não percam o evento que envolve mais de 500 participantes, mais de 400 empresas do país inteiro, apresentando seus cases dos mais variados com a CL, risco software e toda a plataforma de governança que nós temos. Queria agradecer mais uma vez e vou mandar o e-mail, qualquer necessidade ou dúvida, a gente pode se falar posteriormente. Bom dia a todos, muito obrigado.